testemunha de Jeová, você tem certeza que sua organização ensina a verdade para você? Você sabia que se a nossa adoração ao Pai tiver 99% de verdade e apenas 1% de mentira, para o Pai de Jesus é tudo em vão? Leia João 4, 23, 24 e medite. Você sabia que Jesus Cristo dá autoridade para toda pessoa que o aceita seja filho de Deus? Veja João 1, 12. E você sabia que sua organização discorda de Jesus neste sentido? Você sabia que o apóstolo Paulo disse que todos que têm fé em Jesus são filhos de Deus? Veja Gálatas 3, 26. Sim, sua organização ensina que só 144 mil são filhos de Deus, e que você da grande multidão é uma criatura. Sua organização ensina que você só se tornará filho de Deus se você for fiel a uma prova final, após o reino de 1000 anos de Cristo. Mas, já parou para pensar? E se você não for fiel nesta prova final, significa então que você nunca teve o direito bíblico cristão de ser filho de Deus? Você acha isso correto? Então, Jesus mentiu. Então o apóstolo Paulo mentiu. Seu corpo governante ensina que só os ungidos é que são filhos de Deus, mas a pergunta é, onde está escrito na Bíblia que é só cristão ungido que se torna filho de Deus? E se só cristão ungido se torna filho de Deus, qual a prova na Bíblia que você tem que este seu corpo governante seja um ungido? E se só cristão ungido se torna filho de Deus, então Deus mentiu em Deuteronômio 14, 1? Em Deuteronômio 14, 1, Deus chama o seu povo do passado, de meus filhos. E você há de convir que este povo de Deus daquele tempo não eram ungidos. E agora? Deus mentiu. Jeová mentiu. Se o povo dele precisasse ser ungido para serem filhos de Deus, então Deus mentiu chamando-os de meus filhos. Veja Deuteronômio 14, 1 novamente. E medite. Em Isaías 43, 6, Deus diz: trazei meus filhos e minhas filhas das extremidades da terra. O profeta Isaías mentiu. Deus mentiu. Jeová mentiu em Isaías 43, 6. Já parou para pensar se você estiver pregando de casa em casa, e ler 1 João 3, 10, para um orador, e ele te perguntar: se você da grande multidão não é filho de Deus, em qual classe você está aí em 1 João 3, 10? Em 1 João 3, 10 diz que há só duas classes de pessoas diante de Deus: filhos de Deus e filhos do diabo. E agora? Se você não é filho de Deus, em qual classe você está diante de Deus agora? Se você não é filho de Deus, então Jesus mentiu em Mateus 5, 44 e 45 dizendo, que deveis amar os inimigos, para que vos mostreis ser filhos de Deus. Ora, se você ama os seus inimigos, em obediência a Jesus Cristo, você se torna o quê? Filho de Deus. A não ser que você não ame seus inimigos. O que acha? E a oração do Pai Nosso que Jesus deixou, que vocês dizem que é oração modelo. Se é uma oração modelo, e nós dizemos Pai Nosso, nós somos o quê? Deste Pai? Criatura. Veja Mateus 6, 9. Se somos criatura, então, por que Jesus não deixou a oração do Criador nosso? Jesus errou. Em João 20, 17, Jesus diz: vai e dizei para meus irmãos, subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Note que o mesmo Pai de Jesus era o Pai dos discípulos, e a maioria dos cristãos não haviam ainda sido batizadas com Espírito Santo, fato que só ocorreria somente 40 dias após a ressurreição de Jesus, em Pentecostes. Então, se fosse seguir a regra estabelecida pelo CG, que só ungidos com Espírito é que são filhos de Deus, então, Jesus mentiu ao incluir pessoas não batizadas com Espírito Santo que tinham o mesmo Pai, não o mesmo Criador. O mesmo Pai, que ele. Se a maioria dos cristãos não eram ungidos ainda, então Jesus deveria dizer meu Pai e vosso Criador. Porque ele não disse. Porque esta doutrina falsa de que há duas classes, criaturas e filhos de Deus, foi criada por homens, e não por Deus e não por Jesus. Quando o apóstolo Paulo compara a criação com os filhos de Deus em Romanos capítulo 8, ele quer mostrar que a situação atual,
em que vivemos não é aquela que Deus queria para a humanidade. Porém, quando o reino de Deus viesse, toda a humanidade se beneficiaria de modo pleno com tudo de bom que Deus queria para os seus filhos. Entretanto, a própria criação que geme é composta de filhos de Deus que também gemem. Só que em sentido pleno do objetivo pleno para os filhos de Deus, haveria de chegar o tempo, sob o reino de Deus, onde a criação não gemeria mais, não sofreria mais. Pois gemer geralmente tem a conotação de sofrimento ou dor. De modo que criar duas castas, filhos de Deus e criaturas que terão a vida eterna, é falácia. Falso ensino. Contradiz a Bíblia. Contradiz o profeta Moisés, contradiz o profeta Isaías, contradiz Jesus Cristo. Contradiz o apóstolo Paulo. Contradiz o apóstolo João, como vimos alguns exemplos. Pense nisso, e se pergunte: se não houver 99% de verdade naquilo que me é ensinado, e tiver apenas 1% de mentira, terei a salvação diante do Pai de Jesus? Veja João 4, 23, 24. Se você ficou com alguma dúvida, é só perguntar nos comentários do vídeo. Não se esqueça de investigar todos estes textos bíblicos citados no vídeo em sua própria Bíblia Sagrada e reflita bem neles. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe-o com seus amigos. Shalom.